em João capítulo 10, versículo 10. Que bom que você está aqui, a igreja está tão bonita, irmãos. Glória a Deus. João 10, 10, um texto muito conhecido. Vou esperar você abrir. Gente, vamos usar esse data show em nome de Jesus, que é novo, gente. Nós estamos felizes. A palavra de Deus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem disse isso, irmãos? Jesus disse isso. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida abundante. Quando a palavra fala do ladrão, a Bíblia está falando do inimigo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quando Deus nos promete algo, quando Jesus nos promete algo, Ele cumpre. E vida abundante é uma promessa de Deus para mim e para você. E queridos, nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade, se manifesta na nossa vida, mas uma vida abundante inclui emoções saudáveis. Uma vida abundante inclui emoções saudáveis. Aí a gente às vezes se pergunta, quando está passando por algum problema, meu Deus, como é que se cultiva isso? Porque às vezes é tão difícil, né? Mas a maneira de cultivar uma mente saudável é através da palavra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim, que tudo que for bom, verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos direcionar, vai nos aconselhar, vai nos dar direções, mas a responsabilidade de pôr em prática é minha. A responsabilidade de pôr em prática o que a palavra de Deus diz é sua. E quando a Bíblia fala a respeito dos pensamentos, Deus está nos dando uma direção. E nós precisamos crer e colocar isso em prática. Porque, irmãos, tudo o que acontece na minha e na sua vida fica registrado em nós. Desde bebê, o seu subconsciente tem tudo a seu respeito. E como é que você renova os seus pensamentos? Como é que você cura as suas emoções? Segundo a palavra de Deus. Mas não só isso. Eu preciso estar aberto para falar. Eu preciso estar aberto para compartilhar aquilo que me incomoda, aquilo que me entristece, aquilo que ainda traz um peso. Porque se nós não colocarmos para fora as coisas que nos prendem, que nos marcam negativamente, nós não vamos ter emoções saudáveis. Porque as coisas não apagam do nada, nós precisamos buscar em Deus conserto. Eu me lembro de um filme que eu assisti, um filme velho, acho que muita gente assistiu, que chama Um Sonho Possível. Quantos lembram? Alguém já assistiu? É a história de um menino órfão, né, que foi adotado por uma família rica. E é interessante porque ele vivia num bairro perigoso, ele vivia cercado pelas drogas, a mãe dele tinha vários vícios, era um processo muito difícil. Ele não conhecia o pai, era muito dolorosa a história dele, mas passando no decorrer do filme, tem um momento que aquela mulher que o adotou fala assim para ele: como vivendo num ambiente desse, você manteve o seu coração puro? E aí ele falou assim, quando as pessoas à minha volta estavam usando drogas, estavam se prostituindo, a minha mãe vinha e ela falava assim para mim, fecha os olhos e fica quietinho aqui. E ele ficava, se eu não me engano, na história, atrás do sofá com os olhos fechados. E depois que passava aquele caos todo que acontecia dentro da casa dele, a mãe dele vinha, pegava ele no colo, essa é a história do filme, e falava assim para ele, pronto filho, tudo já passou. Cadê Adriano? É na nossa frase. Tudo já passou. O mundo é um lugar bom, as pessoas são boas, está tudo bem. E ele falou que a mãe dele sempre falava isso para ele, então ele nunca via exatamente o que acontecia, ele foi crescendo. E é óbvio que ele tinha consciência do que acontecia em volta dele, mas porque naqueles momentos ele guardava a mente dele, ele não foi contaminado. Essa é uma história verídica, irmãos. Isso aconteceu realmente com aquela pessoa.
Esse filme é baseado em fatos reais. E às vezes a gente olha para essas coisas e fala que bobagem. E a gente não vigia o que a gente fala, o que a gente ouve, o que assistimos, o que pensamos. Irmãos, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, em algum momento, eles vão se transformar em ações. E as ações vão influenciar diretamente no nosso destino. Cuidado com aquelas coisas que vêm na sua mente do nada. Ai, que vontade de encher a cara. Ai, que vontade de sair pelo mundo assim doido, correndo, sem destino. Ai, que vontade de fazer uma besteira. Isso acontece em outros lugares, com a gente não. E às vezes vem um pensamento desse e a gente não fala nada. Que vontade de desistir de tudo. E a gente não faz nada, a gente deixa esse pensamento ali escondido. E um belo dia, esse pensamento tem a oportunidade de se tornar real. E é assim que muitas vezes, apesar de conhecer o Evangelho, apesar de orar, apesar de cantar louvores, nós falhamos, nós caímos, nós pecamos, nós temos dificuldades, as nossas emoções são abaladas por fatos não resolvidos, por pensamentos não guiados pelo Espírito Santo. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não acredita que governa os nossos pensamentos, mas você governa sim. E se nós estivermos atentos, nós vamos governar ainda mais. Eu conversei com uma pessoa recentemente, e a gente falava a respeito de questões emocionais, e ela falou assim: pastora, misericórdia, como é que pode? Porque tudo que eu queria falar, mas eu não sabia como, a senhora me ajudou a falar agora. E ela falou assim: eu queria falar isso a minha vida toda, mas eu não conseguia, como é que a senhora fez isso? E eu falei para ela, filha, na verdade, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos sendo intencionais. Quando você dá foco para alguma coisa que você quer resolver, e você fala a verdade para você mesmo, e a respeito das situações, você consegue resolver. Às vezes a gente tem um desejo de colocar para fora alguma coisa, mas a gente não é intencional. A gente fala, não, acho que é coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça mesmo, mas resolva. Não deixa lá boiando, porque um dia vai acontecer alguma coisa que a gente não consegue dar conta. Nós não podemos deixar as nossas dores confortáveis. Nós não podemos deixar os nossos medos tranquilos dentro de nós. Precisamos ser intencionais. Vou resolver isso em nome de Jesus. Eu tenho uma vergonha, eu tenho medo, eu tenho uma situação do meu passado que não foi resolvido. Eu sei disso e eu faço de conta que não aconteceu. Não quero pensar nisso. Não toca nesse assunto. Por que você não conversa com o seu líder a respeito disso? Não, pelo amor de Deus, estou conversando com você como meu amigo. Não vai inventar de falar para o meu líder, não. Não quero que toque nisso. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de ser intencionais. É por isso que não resolve. A Bíblia diz lá no Salmo 50, versículo 13. O salmista diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã rompe a alegria. Ah, irmãos, as dores, as feridas, as coisas difíceis da nossa vida têm que ter data para acabar. Eu não posso carregar isso a minha vida inteira. Eu não posso viver com essa dor a minha vida inteira, porque não é isso que o Senhor sonhou para mim. Jesus disse que tinha para mim uma vida abundante. Jesus disse que tinha para mim uma vida abundante. Isso inclui casamento, filhos, trabalho, vida ministerial. Eu quero uma vida abundante, então eu vou buscar ao Senhor com sabedoria e eu vou resolver as minhas questões. Sabe por quê, irmãos? As questões emocionais, muitas vezes, quando não resolvidas, elas geram uma frustração. E por conta da frustração, nós corremos o risco de pecar. É por isso que mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo quem é o Senhor, mesmo sabendo com clareza acerca do céu e do inferno, da luz e das trevas, de Jesus e do diabo, quando nós estamos frustrados, nós corremos o risco de pecar. Sabe por quê? Porque nós somos carne. Cuidado!
com aquilo que você ainda não resolveu, corre para o altar, corre para a presença de Deus, porque isso pode gerar uma frustração tão grande, que você vai falar, quer saber? Estou cansado de servir a Deus, vou fazer o que dá na minha cabeça, e a vida pode acabar. E aí tem que voltar lá para o início, começar tudo de novo. Porque eu não dei atenção para aquilo que Deus queria resolver. Toda família, irmãos, sofre situações, né? Quem tem família sabe que não é fácil. Tem aquele cunhado, aquela cunhada que vira e mexe, dá um zulu ali, a gente fala, gente, o que foi isso? Estava tudo tão bem. Mas o que aconteceu? Você não pode fugir dos conflitos. Ah, pastora, mas isso é coisa normal da vida. Isso é normal. Deixa eu perguntar para você. Você tem intestino preso? Não responde. Responde para você mesmo. Sabia que esse é um sinal do seu corpo de que você não engole algumas coisas, não digere, você não põe para fora? Coisas sujas que vemos. Coisas à nossa volta que a gente não queria ver. E a gente não fala com ninguém, você vai armazenando, aquilo eu não posso falar. Se eu falar, todo mundo vai se escandalizar. Eu não posso falar porque as pessoas não vão entender, eu não vou falar porque não vai adiantar. São frases que estão na nossa mente, muitas vezes. E aí o seu corpo começa a dar um sinal, você não está bem não, hein? Você está 3 dias sem ir no banheiro. E a gente fala, é normal. É alguma coisa que eu comi. Não, é alguma coisa que você não conseguiu pôr para fora. Irmãos, eu passei um perrengue no começo desse ano, que eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me cura, porque nunca mais eu quero passar isso na vida. Eu fiquei 6 dias, eu falei, Jesus, me desentope, por favor. Gente, a minha barriga ficou assim, ó, parecia que eu estava de 7 meses. Eu falei, gente, isso aqui não pode ser só uma doença, tem alguma coisa que Deus quer me mostrar. E eu orei, aquele médico falou assim para mim, você anda, porque se você não andar, se você não for no banheiro, se você não soltar um ventinho, se você não for no banheiro, eu não vou deixar você ir embora. Eu falei, não, eu vou embora, em nome de Jesus. Eu fui para o banheiro, eu orei, e eu falei todos os versículos que eu lembrei. Eu falei, Senhor, se eu pequei alguma coisa, me fala, mas eu não vou operar, eu não aceito. E eu falei, Senhor, será que eu tenho alguma coisa emocional? E eu liguei para o anjo, falei, será que eu tenho alguma coisa emocional? Ele falou, sei lá, ora. Eu falei, eu estou orando, mas eu não vou no banheiro. E ele falou assim, olha, ora mais, em nome de Jesus, você vai vir para casa, a igreja está orando por você. E só depois que eu vim para casa... Eu vim para casa depois de 6 dias, mas eu fiquei 15 dias, que você não tem noção. Mas nesses 15 dias, Deus falou tantas coisas comigo, que eu precisava de verdade pôr para fora. Que eu precisava resolver coisas que eu não aceitava, e para mim eram horríveis. Mas a gente muitas vezes não associa isso com as nossas emoções, a gente acha que é uma seta do diabo, né? Tudo é culpa do diabo, às vezes é culpa nossa. Às vezes o diabo, coitado, está quieto lá e a gente está fazendo o serviço dele. Porque nós não damos atenção a coisas importantes que nós precisamos resolver. Não damos atenção a coisas importantes que nós precisamos tirar da nossa vida. A Bíblia conta a história de uma certa mulher de origem entre os hebreus, que gerou filhos. E entre esses filhos estavam Arão, Miriam e o caçulinha, que era Moisés. E esse nome não foi dado a ele por ela, mas o nome Moisés foi dado pela filha de Faraó, porque os irmãos conhecem a história. Moisés foi colocado no cesto, e ele foi lá no rio, e ele parou na prainha particular da filha de Faraó, que o acolheu. E se ele não tivesse sido acolhido por ela, ele seria morto. Havia um decreto do rei para que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas. E Moisés estava lá no rio, e Moisés foi salvo pela filha de Faraó. E ela deu a ele esse nome Moisés, porque significa tirado das águas. A irmã de Moisés era adolescente, Miriam, e ela foi seguindo Moisés de longe pelo rio. Ela viu onde o cestinho parou, ela sabia que aquela mulher era a filha de Faraó, e ela foi lá e falou assim, a senhora quer que eu chame uma das hebreias para cuidar do bebê até ele desmamar? Ah, sim, eu quero. Ela foi e chamou a própria mãe.
E a mãe de Moisés o amamentou, cuidou dele, mas um dia chegou o tempo de desmamar o menino. Ele era só um bebê. Mas lembra de que eu falei que tudo que acontece conosco está armazenado? Estava no subconsciente de Moisés isso. E Moisés vai para o palácio, da filha de Faraó. Ele era para ser um príncipe, de fato foi, mas Moisés não se sentia parte daquele lugar. Tinha algo dentro de Moisés que falava para ele, você não é daqui. É bem verdade, queridos, que nós entendemos pela palavra de Deus, de que havia um propósito, Deus permitiu isso, havia um propósito, Moisés seria o libertador daquele povo de Deus. Moisés, além disso, seria também um legislador da parte do Senhor. Mas como estava Moisés? Ele era alguém que, quando criança, como eu disse, estava tranquilo, ele não entendia bem o que acontecia, mas Moisés foi crescendo, Moisés foi percebendo a diferença, e quando a gente lê a história, depois nós vamos ler uma parte, mas tinham algumas coisas dentro de Moisés, que estava relacionado à sua vida emocional. O que tinha dentro de Moisés, pastor? Alguns sinais de trauma, ira, descontrole. E isso era tão forte em Moisés, que a Bíblia diz que ele chega a matar um homem. Mas aquele homem estava judiando, estava batendo num hebreu, ele ficou indignado, sim. Mas ele se descontrolou e a sua ira foi tão grande que ele matou aquele homem. O que aconteceu na segunda etapa? Culpa. E quando nós nos sentimos culpados, o que é que nós fazemos? Fugimos. E a Bíblia diz que Moisés foge para o deserto. Ele foge para o deserto, ele vai se esconder, mas tinha mais uma situação na vida de Moisés que demonstra que ele tinha problemas emocionais. A Bíblia diz que ele era gago. Sabe o que é isso? Insegurança. Ele estava inseguro. Eu não estou no meu lugar, agora eu matei um homem, agora eu sou culpado, e agora eu vou para onde? E ele vai para o deserto, mas lá no deserto, Deus pega ele. E quando Deus pega Moisés e começa um processo na sua vida, Deus vai trabalhando na vida de Moisés e por muitos anos, Moisés vai sendo curado por Deus. E passado algum tempo, Moisés então estava pronto. Deus fala para ele que agora ele tinha que voltar lá e dizer para Faraó que era para libertar o povo do Egito. Mas ele ainda era inseguro e ele falou, não, Senhor, eu não. Sou pesado de língua, não consigo falar. Então Deus fala para ele, seu irmão, lembra que você tem um irmão, vai lá. E ele vai até Arão. E aí Arão também é um homem interessante, porque Arão, ele era um sacerdote. E ele era um sacerdote muito influente, tanto diante de Moisés como perante o povo. Deus fez isso. E quem era Miriam? Miriam era uma profeta. E ela era alguém que conduzia as mulheres na adoração. Percebe essa família, como eles tinham um chamado de Deus, não só Moisés, toda a família. Mas o tempo passa, e aí eu vou ler, se você quiser abrir, lá em Números capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, senão você só acompanha. Números capítulo 12, de versículo 1 a 10. Por que eu quero ler isso? Porque todos nós passamos por conflitos, por situações. Olha o que aconteceu com Moisés. Eu contei essa história para você lembrar de coisas que Deus vai trabalhando. Versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta,
Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Irmãos, provavelmente, nesse processo de transformação de Moisés e levantar Moisés como líder sobre o povo, foi gerando algumas coisas não resolvidas entre os irmãos. Mas pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque a atitude de Arão e Miriam demonstram, sabe o quê? Ciúme. Por que eles estão falando mal de Moisés? A mulher que ele arrumou para ele era dele. Problema dele. Não, mas não é certo, essa mulher não é do nosso povo. E começaram a criticar Moisés. Mas às vezes a gente não fala as coisas, não concordo com isso, não gostei. É só um comentário. Mas Deus conhece o coração. E Deus sabia que ali provavelmente tinha alguma coisa que não estava cheirando bem ao Senhor. E o Senhor aparece. E o Senhor dá uma palavra muito dura, e assim que o Senhor termina de falar, Miriam fica leprosa. Arão e Miriam certamente amavam Moisés. Lembra no começo da história que Moisés foi colocado no cestinho e Miriam foi correndo atrás, ela estava preocupada com o irmão. Ela deu um jeito da mãe cuidar do irmão. O tempo foi passando e coisas não resolvidas no coração fazem isso, irmãos. E as nossas emoções, elas são muito sérias. Você não expulsa a sua emoção. Você não expulsa a sua alma. Às vezes eu falo, Jesus, a alma da gente é pior que demônio. Porque demônio, você fala, sai em nome de Jesus, ele obedece na hora, ele sai. Você pode expulsar a sua alma? Eu já tentei expulsar a minha, está aqui. Não sai, irmão. Você tem que resolver, você tem que arrepender, você tem que chorar, falar, o problema sou eu. Assume a culpa e fala, sou eu, a terra seca sou eu. Né, Marquinhos? É a nossa música. Terra seca sou eu vou trazer esse problema para mim e eu vou resolver, porque eu quero ter cura, eu quero ser saudável emocionalmente, eu quero ser livre para viver o que Deus tem para mim. Então chama para você e resolve. Irmãos, quando Moisés vê essa situação, a Bíblia não mostra Moisés falando nada. Você vê Moisés falando alguma coisa? Às vezes acontece alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, nós somos afrontados. E a gente fala, um absurdo, não aceito, por que ninguém vem aqui me defender? Sofra o dano. Fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, eu perdoo, eu amo, está tudo bem. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Moisés, zíper. Moisés não fala nada. Mas e agora? Como é que ia resolver isso? A mulher estava leprosa. Mas olha que interessante. Miriam falou o que ela quis. Cuidado quando você falar o que você quer. Pode dar alguma coisa errada. Pensa antes. A Bíblia fala que aquele que não fala muito, ele pode nem ser sábio, mas ele passa por sábio. Porque ele está com aquela cara. Não fala nada. Isso, não fale nada. Sabedoria. Porque às vezes, num momento, aquela situação parece tão... E eu quero falar, não fala, espera passar um pouquinho, porque depois você vai ver a situação de um outro ângulo. Aí você fala, ainda bem que eu não falei, obrigado Jesus. Mas quando se é muito impulsivo, já se fala um monte de bobagem, acabou. Não dá para engolir o que fala, tem que resolver agora. Isso é muito sério. E por fim, queridos, o que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Pá! Deus falou, já era, ficou leprosa. E agora? Miriam,
Ela não estava falando que nem uma matraca? Quem que Moisés pensa que é? Que absurdo, essa cuxita, essa não sei o quê. Ó, piu, acabou a conversa de Miriam. Falou mais nada. Quando ela foi reclamar com Arão, Arão concordou com ela na hora. É mesmo, é verdade mesmo. Absurdo. Quem Moisés pensa que ele é? Achando que é maior que nós? Mais ou menos esse o contexto. Arão concordou com Miriam. Quando ele viu Miriam leprosa, olhou para ele e provavelmente falou, ufa, não estou leproso. Por que será que ele não ficou leproso? Sei lá. Mas ele não ficou. E quando ele olha agora para Miriam, alguma coisa acontece no coração dele. Sabe o que ele faz? Ele não falou nada, mas concordou. Mas quando ele vê Miriam leprosa, ele rapidinho faz o quê? Ah, Senhor meu, eu imploro, não ponha sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Não seja Miriam como um aborto entre nós. Rapidinho, ele ficou um sacerdote de novo. Ele falou, meu Deus, o que nós fizemos? Agimos loucamente, me perdoa, Senhor. Queridos, quantos abortos já existiram no nosso meio? Porque não houve arrependimento. Quantos estavam indo tão bem? E de repente aconteceu uma coisa, dolorosa talvez. Resolve, perdoa, sofre o dano, volta para a posição de filho. Deixa Deus fazer justiça. Ah, mas não é justo. Você quer mesmo falar de justiça com Deus? Quer? Miriam quis. Mas preste bem atenção. Assim que Miriam fica leprosa, ó. Rapidinho ela ficou quieta. Moisés até essa hora não tinha falado nada. Mas depois da fala de Arão, ai Senhor meu, não deixa esse pecado aqui. Senhor, procedemos loucamente. Ele não estava mais concordando. Teve uma mudança no coração dele. Miriam também mudou, ficou caladinha. E onde estava Moisés? O homem mais manso da terra. Porque é assim que o texto descreve Moisés. E esse homem manso, por que ele era manso, irmãos? Ele herdou essa característica do Espírito de Deus no seu relacionamento com o Senhor. Uma das características do Espírito Santo é mansidão. Deseje de todo o seu coração ser manso. Irmãos, como Deus me ensina, através da vida do meu marido. Pensa num homem que o bicho está pegando, está explodindo tudo, as pessoas estão falando coisas para ele e ele está, ó, pleno. E às vezes eu olho para ele e falo, como você consegue não falar nada? Ele fala, porque Deus sabe do meu coração. Quando ele falava isso e eu ainda não tinha sido transformada nessa área, eu falava, o quê? Que Deus sabe do seu coração. Ah, não, você é besta não. Vamos falar alguma coisa, porque isso não é justo. Irmão, já falei isso muitas vezes. Até o dia que o Espírito Santo começou a me fazer ficar caladinha. Sabe como? Começou a virar para mim o negócio. Ao invés das pessoas falarem as coisas para ele, as pessoas falam para mim. Rapidinho, eu fiz igual a Miriam, ó. Ok, Jesus, já entendi, pode parar. Já entendi. Quero ser mansinha, 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 mansinha. Porque é uma característica do Espírito Santo. Queira ser manso. Porque isso é de Deus. Moisés ficou calado, sabe para quê? Para não brigar com seus irmãos. Para não dar mau testemunho na frente do povo do qual ele era líder. Por que é que Moisés ficou calado? Porque ele confiava de que o Senhor o levantou e também o sustentaria. E também o defenderia. Irmão, se você se defende, você não precisa de Deus. Se você mesmo é seu advogado, você não precisa de Jesus. Não adianta cantar que Jesus é meu advogado, aquela música do advogado fiel que eu não gosto muito. Mas não adianta cantar aquilo se Jesus não é de verdade seu advogado. Para de blá blá blá. Você fala alguma coisa na frente do juiz? Você fala na frente do juiz, cala a boca, quem fala é advogado. Advogado que fala. E você, ó, piu. Mas a gente quer falar, a gente quer fazer justiça. 7 dias depois da ira de Deus contra Miriam, ela foi curada. Por quê? Porque Moisés orou.
Arão se arrependeu, Miriam finalmente parou de murmurar, e se queremos que as nossas feridas sejam curadas, precisamos ser intencionais e começa ficando quieto. Ah, pastor, eu vou aceitar tudo. Não, não é isso. Eu estou falando ficar quieto à luz da palavra de Deus, confiar no Senhor. Salmo 16:11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando você se humilha perante a mão do Senhor, você experimenta delícias perpetuamente. E daqui a pouco as coisas começam a se resolver. E daqui a pouco o clima começa a mudar. E daqui a pouco o seu coração está leve. E daqui a pouco você já não está mais com aquela angústia. E daqui a pouco você já não está mais triste. Porque na presença dEle há delícias perpetuamente. Ninguém pode nos consolar como o Espírito Santo. Ninguém pode sarar como o Senhor Jesus sara. Ninguém pode nos amparar, proteger e livrar como o Senhor. Não devemos querer medir forças com o Senhor. Mas não é certo, eu não concordo. Deus vai falar, quer mesmo ficar leproso, é isso? Deus me livre. Mas a gente quer as coisas do nosso jeito, irmãos. Você deseja viver delícias na sua vida emocional? Eu desejo. Então precisa aproximar de Deus. Mas precisa também olhar para as suas dores e resolver esses conflitos. Vai segurar essa barra até quando? Tem que resolver, irmãos. E resolver não é jogar a culpa em ninguém, é trazer para mim. Eu quero resolver. Dá aqui para mim, Senhor. Eu quero resolver hoje. Eu me arrependo, eu confesso, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar, eu nego que isso ainda dói, eu nego que eu tenho vontade de ir para o mundo, eu nego que eu tenho vontade de fazer uma loucura. Isso é resolver. Eu nego que eu tenho vergonha. Irmãos, essas coisas são tão sérias, mas nós temos um Pai. E um Pai que nos ama, se importa e cura. Eu vi a Marcela ministrando aqui e ela falava assim: o Senhor está aqui, o Senhor quer curar a todos. E eu chorei tanto. Eu falei, Deus, nos ajuda, todos nós, receber isso. Que Deus quer curar a todos. E eu quero ser curada, eu creio. Porque muitas vezes nós somos impedimento. Não quero lembrar, não quero chorar, não quero confessar também. Quero que o outro sofra. Me irritou, fez eu sofrer, ele tem que pagar. Você vai sofrer mais. Deus fala, tá bom, sofre mais um pouquinho que você não está bom ainda. Mais um pouquinho de lepra, mais 7 dias. É assim que funciona. Mas Deus é bom. Fala, como? Se não fosse isso, Miriam não tinha sido transformada, irmãos. Mas ela foi. Seja intencional. Chega para o marido, chega para a esposa e fala assim, em nome de Jesus me ajuda, eu não estou aguentando mais, olha, acontece isso. A pessoa que mais me ampara, a pessoa que mais me dá bronca também, que mais me irrita é meu marido, glória a Deus. Porque é a pessoa que mais me ajuda. Minha amada irmã, seja amiga do seu esposo. Meu irmão, seja aberto com a sua esposa. Filhos, abram o coração para ouvir os seus pais. Quase todas as pessoas, e eu quero pedir para os irmãos do louvor vir para cá, nós já vamos orar. Quase todas as pessoas que nós vamos ministrar como pastores. Tivemos um encontro. Qual é a ministração que a gente mais chora? De perdão e orfandade. Não é? As mais doloridas. Porque as coisas mais difíceis que aconteceram em nossas vidas, aconteceram no período da infância. Aconteceram relacionadas aos nossos pais. Se nós não considerarmos o que a palavra de Deus diz, nunca seremos curados.
Sabe o que a palavra de Deus diz? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Não é honrar pelo que ele fez, é honrar o pai e a mãe por quem eles são. Quem eles são? São seus pais. Ponto final. Preste atenção, jovens, adolescentes que estão aqui, crianças. É muito fácil a gente olhar para os nossos pais e falar, não gosto assim, não concordo. Queria que meu pai fosse assim, queria que o meu pai me desse assado. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz honra, porque é pai. Mas ele não está perto de mim, não interessa. Eu não conheço o meu pai. Senhor, muito obrigado, porque eu só nasci porque eu tive um pai. Não conheço. Eu não sei onde ele está. Mas cura o meu coração, porque a tua palavra diz: honra teu pai e a tua mãe, para que viva muito tempo sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Sabe por que muitas vezes as nossas emoções não são saradas? Porque não adotamos os bons exemplos que a palavra de Deus nos dá. Honra. Sabe por que muitos hoje em dia não honram mais as autoridades? Todo tipo de autoridade, porque tem problema com o pai. O pai é a principal figura de autoridade. Sabe por quê? Porque é a figura que aponta para Deus. Quando nós somos curados em relação ao pai, nós somos curados em relação a todas as outras coisas. E nós conseguimos ver Deus. O mesmo serve para as mães. Mas a minha mãe é isso, mas cuidado, você que fala mal da sua mãe. Muito cuidado. Ah, pastora, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Não difama a sua mãe. Se você precisar de ajuda, procura a pessoa certa. E fala, estou precisando de ajuda, está acontecendo isso. Ore comigo, eu quero limpar o meu coração. Porque eu só descobri os desafios da maternidade quando eu me tornei mãe. Aí a gente olha e entende o que é ficar sem dormir. A gente entende o que é não dormir à noite pensando como vai educar. Depois que a gente é pai, depois que a gente é mãe, a gente começa a olhar para os nossos pais diferente, ou pelo menos deveria. Porque se nós queremos ter uma vida emocional saudável, começa lá atrás. Pastora, meu casamento não deu certo. Os meus filhos não me honram. Faz a sua parte. O altar está aqui. Conserta. Se coloca diante de Deus. Sabe por quê? Você tem um pai. Você tem um pai que cura, se importa com as suas emoções, conhece o seu coração, sabe quem você é. Você tem sonhos? Coloque-os diante do Senhor. Ele quer fazer. Mas se as suas emoções estiverem bagunçadas, você não consegue nem dar valor para aquilo que Deus traz à sua mão. E é por isso que algumas coisas demoram um pouco. A gente precisa ser curado primeiro para valorizar. Falar, foi Deus que fez, muito obrigado. Irmãos, eu demorei um tempo para entender isso. Mas quando eu entendi, a minha visão mudou acerca das autoridades, acerca dos meus pais, acerca de outras pessoas que muitas vezes vinham me procurar. Pastora, eu preciso de um conselho nessa área. Eu dava o conselho, a pessoa ficava se olhando para mim. Com aquela cara, não era isso que eu queria ouvir. A gente percebe. Porque a pessoa sai e fala assim, ô Marlon, eu queria compartilhar uma coisa com você. Aí o Marlon me dá a direção. Amém. Daniel, eu queria compartilhar uma coisa com você, porque eu não ouvi ainda o que eu quis.
Eu não ouvi o que eu quero ouvir. Então eu corro aqui, eu corro ali, eu corro lá. Eu fico correndo que nem uma barata tonta e Deus fica falando a mesma coisa. Então, você tem que arrepender, você tem que arrepender, você tem que arrepender. Fala, mas eu não quero me arrepender. E Deus fala, então não tem transformação nessa área. Quantos de nós estamos fugindo, irmãos? Correndo pelo deserto e ainda sem encontrar o Senhor. Culpado, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por quê? Mas está correndo no deserto. Sabe por que Moisés foi curado, irmãos? Se submeteu ao que Deus queria e não à sua própria vontade. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero pedir para você ser intencional. Olhar para o seu coração de verdade. Esposa, qual é o nível de honra no seu coração para com o seu marido? Marido, qual o nível de comprometimento teu para com a sua casa?